Aleluia. Que você que está em casa, sinta-se abraçado, que a paz do Senhor possa estar reinando na sua vida, na sua casa, e que seja um momento também ao qual Deus venha falar ao teu coração. Chame sua família, deixe a sua Bíblia aberta, que daqui a pouquinho vamos estar ministrando a abençoada e bendita palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Deus é bom, né, irmãos? Amados, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, e nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária para entendermos o contexto. Um texto bem conhecido da igreja, e creio que Deus há de falar conosco. 2 Reis, capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo de número 37. Nós vamos conversar hoje em cima da temática: Deus espera de nós fé e coragem nas tribulações. Eu estarei lendo na Almeida Atualizada e farei menção também na King James. Essa primeira leitura aqui na Almeida Atualizada. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim: pastor, espera. Todo mundo encontrou, glória a Deus. Você que está em casa, acompanha aí também. Querido, dê ouvido aí a essa leitura e me acompanhe, por favor. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37, diz a palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Versículo de número 15. Disse-lhe Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, ao caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte,
abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Versículo 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apressando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Até aqui, queridos, vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor por tudo que aconteceu até aqui neste culto, que é para louvor da tua glória. Muito obrigado. As canções anunciaram a tua grandeza, as canções anunciaram, Pai, o quanto nós devemos buscar ao Senhor, fazendo do Senhor a nossa essência, fazendo do Senhor o nosso centro. E nós estamos aqui agora, Pai, para pregar a tua palavra, certos de que precisamos do Senhor para termos compreensão, para pregá-la, e sabemos que essa é a palavra que o Senhor faz com que ela nos fortalece, nos santifica, nos encoraja e gera fé em nós. Por isso pedimos ao Senhor Espírito Santo, nos dê graça mais uma vez, que sobre nós, sobre os que estão em casa, é onde essa mensagem vai chegar, possa causar em nós transformação, possa impactar a nossa fé, e que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, que não mudou, continua sendo um Deus, como foi falado aqui, um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, que não muda. Muito obrigado por este momento. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e oramos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, pode tomar o seu assento, e nós vamos aqui, como eu falei, trabalhar em cima desse tema essa noite. Deus espera de nós fé e coragem nas tribulações. Amados, essa semana, foi na sábado, eu estava celebrando um casamento, e ao terminá-lo, eu tive a oportunidade de sentar com um pastor, e a gente passou um bom tempo conversando, e foi um presente de Deus para mim, porque eu fui muito abalado na quinta-feira, nas vésperas do casamento. Eu estava preparando, a gente vai ministrar um casamento, celebrar, eu particularmente, creio que o pastor Ronaldo também, e quem celebra, tem um frio na barriga, porque a gente olha para os noivos, aquele sonho, aquele planejamento todo, a gente pensa, meu Deus, a gente tem que fazer o máximo da gente, sabendo que é a graça de Deus que nos capacita, mas há uma preocupação, uma particularidade da parte do celebrante, que tem temor de Deus e responsabilidade. E na quinta-feira, a gente ficou sabendo de uma notícia que o meu irmão mais velho queria estar no casamento, passou mal, e eu fiquei um pouco preocupado. Eu liguei para o meu irmão que eu acompanhava, em Conselheiro Lafayette, e eu conversando com um dos meus irmãos que estava acompanhando, meu irmão conversou comigo meio nas entrelinhas, e por ele ter conversado comigo nas entrelinhas, eu fiquei muito preocupado, mais ainda, porque como meu irmão não quis falar muita coisa, eu falei, meu Deus, será que vem um pensamento ruim na gente, Fiquei pensando, será que eu vou celebrar um casamento de manhã e ter uma notícia ruim de noite? Então aquela notícia começou a rodear o meu coração, e querendo ou não, a gente fica um pouco aflito, porque a gente é carne, a gente é humano, a gente é limitado, e
Fui à noite, fui para madrugada, dobrei meu joelho no banheiro e clamei ao Senhor, pedindo a Deus para repreender espírito de morte, que Deus pudesse soprar no meu irmão vida e derramar graça na vida dele. E Deus foi muito bom, que graças a Deus, no outro dia seguinte, meu irmão mandou uma mensagem de áudio, que estava tudo bem, que a gente poderia ficar tranquilo. Aí me tranquilizou também. E fui para o casamento, terminou o casamento, sentei perto de um pastor, ele aproximou, falou, eu queria conversar com o senhor e tal. Ficamos umas 3 horas conversando. E foi uma experiência maravilhosa. Que aquele homem, um senhor de 65 anos, ele me falou de tantas experiências. Eu contei que a esposa dele foi perto de nós 4 vezes, para falar para ele, deixa ele falar também. Aí a minha esposa falava com ele, não, isso é mal de pastor, isso fala muito mesmo, pode deixar eles conversar. Fiquei 13 horas, eu não sou de ficar 3 horas, só escutando. E eu fiquei 3 horas, mas foi tanta graça vindo sobre a minha vida, que eu fui agradecendo. Ele foi derramando e eu fui agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me curando, me fortalecendo, com esses testemunhos que esse irmão está me dando. E tudo falando sobre oração, irmãos. O poder da oração, o que Deus tem feito na vida dele, nele depender de Deus, orar ao Senhor e esperar com confiança em Deus. E eu fiquei pensando comigo, Deus é gracioso. E terminamos de conversar, agradeci ele, muito obrigado. Eu quero conhecer a igreja que o senhor congrega lá. Eu falei, não, quando o senhor for em Belo Horizonte, vai ser uma honra receber o senhor lá na Igreja Batista Logos. E se ele estiver me ouvindo, porque ele falou que ia procurar a gente no YouTube, fica aqui meu abraço, pastor João, que Deus continue guardando e abençoando o senhor e te usando. Mas, enfim, o que eu quero falar com isso, é que nós precisamos de pessoas que nos inspirem, irmãos. Nós precisamos de pessoas que estarão perto de nós para nos motivar e nos encorajar. Eu e vocês, nós precisamos disso. Nós precisamos realmente ter pessoas que vai agregar na nossa vida. E a Bíblia, ela traz personagens que agregam muito na nossa vida. Para nós olharmos para histórias que eles viveram com Deus, pensar primeiro que Deus não mudou e saber que Deus fez com pessoas normais, como eu e você. Então, quando eu vou para a palavra de Deus, e em momentos de aflição, de tribulação, quando estão intensas, não é que eu vou escolher na Bíblia, mas Deus deixa para a gente, irmãos, direcionamentos em contexto que nós estivermos passando, para a gente ir alimentar a nossa fé. Porque eu e você tem momentos como homens de Deus passaram, de estremecer na fé, de às vezes cambalear na fé, mas o Senhor segurou e os fortaleceu. Com nós não é diferente. Então hoje nós vamos para um texto que vocês conhecem bem, mas eu quero tirar algumas lições dessa sunamita. Essa mulher que para mim é uma mulher notável também. É uma mulher que Deus permitiu, ela está sendo narrada, a história dela está sendo narrada na Bíblia, para o nosso ensino, para o nosso entendimento de que Deus não mudou e Deus continua fazendo grandes coisas para aqueles que crê e dependem dEle. Amém, queridos? Eu quero colocar algumas notas para nós, fazer algumas ponderações, porque é importante. Como nós vamos trabalhar esse tema, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Olha, fé e coragem, nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem fé e coragem. Coragem, eu posso até dizer que é mais comum as pessoas terem coragem, mesmo que ainda nem todo mundo tem. Mas nós, para enfrentarmos essas tribulações, nós precisamos de fé e coragem. Porque senão nós não vamos dar conta das empreitadas da vida e tudo que está vindo acontecendo. E a gente sabe, como igreja bíblica que somos, que daqui para frente as coisas têm como só estreitar. Jesus está às portas, os sinais estão como dores de parto, então as coisas vão estreitando e nós precisamos entender. Nós precisamos de fé e coragem, porque os momentos vão surgirem. E nós estamos vivenciando isso a cada dia. Então, eu quero ponderar um ponto aqui com os irmãos, que algumas vezes acontece conosco de termos coragem para animar outras pessoas, sim ou não? Quantas vezes eu e você não somos usados para encorajar alguém, para dar uma palavra de ânimo? E isso é necessário. A sua experiência, ela serve para outro, como esse irmão fez nesse momento que nós sentamos. As suas experiências me fortaleceu naquela noite, me deu muita coragem, me alimentou. Mas é interessante que nós, às vezes, encorajamos pessoas e quando estamos passando por tribulações, estamos desencorajados, desanimados. Sim ou não? Todos nós. Nós encorajamos no momento, mas em algum momento a gente está desencorajado. E isso é bíblico também, porque a gente vê um Elias,
ali mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus ali, naquele altar, quando ele estava lutando contra os profetas de Baal. Mas quando aquela mulher chamada Jezabel bate o pé e fala que vai matá-lo, ele corre, tem medo. Naquele momento ele estava encorajando a nação de Israel, que estava afastada de Deus, mas agora ele está amedrontado, e vem uma palavra que ele dá ao Senhor: só eu fiquei. E Deus falou: não, tem 7.000 que não se curvaram. Mas nesse momento que eu e você estivermos desencorajados, Deus se encarrega de nos encorajar. Mas é importante nós entendermos, Deus quer que nós tenhamos fé e coragem. Então, querido, pense nisso. Algumas vezes nós estamos encorajando, outras vezes nós vamos precisar ser encorajados. Mas tem um ponto importante aqui: entramos em algumas tribulações já derrotados, infelizmente, eu e você. Por isso que a Bíblia, no livro de Provérbios, ela diz o seguinte: se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da adversidade, sua força será pequena. Então você tem que entrar nas tribulações e nas adversidades da vida encorajado. Você não pode entrar desanimado e nem se sentir derrotado, né? Nós temos que levar em conta quantas vitórias nós já recebemos da parte de Deus, sim ou não? Quantas vitórias o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, só que às vezes nossa memória fica curta, e aí vem a adversidade, e nós ficamos ali desencorajados, desanimados, e vamos para o enfrentamento já derrotados. Então fique aqui essa palavra para esse início, queridos. Você já encorajou a muitos, e no momento que você precisar ser encorajado, Deus vai te encorajar. Você não ficará sozinho, você não ficará só, amém, queridos? E volto a dizer, lembre-se sempre das vitórias que Deus tem te dado. Não deixa isso, é como diz a palavra no livro de Lamentação, é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança. Agora outro ponto, somos levados a pensar em momentos de luta, que tribulações é exclusividade de alguns e não de todos os seres humanos. Você já parou naquele momento que você fala assim: puxa vida, ou sentiu isso? Só eu que passo por essas lutas? A gente fica às vezes igual a Asaf no Salmo 73, começa até a reclamar de Deus. Puxa vida, o ímpio ele prospera, nem dor de barriga o infeliz sente, mas a gente todo momento está passando por luta, e eu e você às vezes nos pegamos como Asaf, e a Bíblia fala que ele mesmo vai declarar: por um momento quase que os meus pés escorregaram. E nós somos assim, irmãos. Mas lá na epístola de Pedro, a Bíblia vai deixar claro que não só nós, mas todos os nossos irmãos por todo o mundo estão passando por tribulação, estão passando por luta. Exclusividade de ninguém, luta não é de todo mundo. A luta é para todos. Eu e você temos que pensar assim também. Por quê? Para não entender que só nós estamos passando por luta, o irmão não passa por luta, o irmão só vive na vitória. Ô irmãos, é tão bom sentar com pessoas como esse irmão sentou perto de mim, falando das lutas que ele passou. Ele contou um episódio para mim, que eu não tenho tempo aqui de contar para os irmãos, e eu fiquei pensando comigo. Falei: gente, por isso que a gente tem que ter fé e coragem, porque não é para ter fé e coragem só depois que aconteceu, não. A fé e coragem é para você estar antes do problema, sabendo que Deus está depois do seu problema, e Ele está te dizendo: vem que o mar eu abro. Você só precisa avançar, você só precisa ter fé e coragem, amém, queridos? Nós precisamos pensar nisso. Jesus não nos isentou de ficar sem passar por tribulação, mas nos conclamou a ter coragem e bom ânimo. Jesus, eu quero que você coloque para mim aqueles, na King James, versão King James, João 16, 33, vamos ler um pouco a palavra de Deus, antes de nós irmos propriamente para o texto lido, para a gente tirar aqui as aplicações dessa noite. Olha para o pastor Hernani, eu vou contar até 3, e eu queria que vocês fizessem essa leitura, amém? Vamos lá? Pode ler. Segura um pouquinho aí, filho. Eu vos preveni sobre os acontecimentos. Jesus, se você ler os versículos anteriores, ele já tinha falado para os discípulos o que iria acontecer. Ele iria para a cruz, ele seria crucificado. Então ele vai dizer: eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor tem nos prevenido dos acontecimentos que nós vamos passar por essa terra, sim ou não? Amém? Eu estava conversando com um irmão hoje, ele estava compartilhando comigo: pastor, você ouviu o que está rolando na internet? Eu falei: filho, eu não tive nem tempo de ver a internet esses dias.
Agora está salpicando, está borbulhando lá, agora de pessoas falando, depois que o Papa morreu, aí está levantando tanta especulação. Eu falei, ô filhão, vá para a Bíblia, fica nela, porque é especulação mesmo, né? Não fica aí preocupado com isso não. É como disse Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia, eu sei que vai acontecer. Então, irmãos, não é para a gente ficar preocupado, porque essa palavra também, é para nós. Jesus já nos preveniu na sua palavra o que nós vamos passar. Amém, queridos? Ele não falou o momento e nem a hora que ela vai chegar, mas como eu costumo dizer, tribulação vem para todos e vem em fila indiana. Ela vem. O próprio Jesus falou, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenham paz. Ele tem a paz, irmãos, e Ele ministrou para nós. Nós precisamos ficar em paz, porque essa paz é que faz com que nós possamos descansar, depender e continuar. Porque se faltar paz, impera o quê? Desespero. Impera em nós aflição. E Jesus está dizendo, eu já vos preveni, em mim vocês fiquem em paz. Amém, queridos? Ele declarou, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo não a conhece. Eu e você temos uma paz gloriosa dentro de nós, irmãos, e eu louvo a Deus por causa disso. Podemos ter cercado de coisas, de tribulação, de muita coisa, mas temos uma paz reinando dentro de nós, e essa paz é uma pessoa, e a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Amém? Ele é o príncipe da paz. Volta lá, meu amado, no versículo, eu quero repetir com a igreja, olha, neste mundo sofrereis tribulação. Ele não nos isentou de tribulações, mas Ele declarou para nós, mas tende fé e coragem. Em algumas versões, bom ânimo, e nós precisamos segurar isso, irmãos, isso depende de nós, amém, queridos? Ele está falando, tendes fé e coragem, isso depende de nós, queridos, e eu vou trabalhar um pouco com vocês isso, porque nós vamos falar um pouco, trabalhar sobre fé, coragem e tribulações, nesse pacote aqui na vida da sunamita, para a gente entender que, olha, 2 ingredientes importantes na vida cristã, fé e coragem, e eu quero que você guarde isso. Sem a palavra de Deus no coração, não haverá fé para as empreitadas da vida, presta atenção nisso. Sem a palavra de Deus no coração, porque tem muitos que estão ouvindo a palavra de Deus, até ouvem a palavra, mas não tem ela no coração. E nós precisamos ter ela no coração, para que as empreitadas da vida, quando chegar, ela possa estar conservada para ela nos fortalecer. Coloca para mim o Salmo 119, verso 109, irmão Aquiles. E esse salmo é maravilhoso, esse verso do Salmo 119 é maravilhoso. 119, verso 109. Glória a Deus. 1, 2, 3, pode ler, igreja? Lê com muita força aí. Olha que gozo maravilhoso. A minha vida está sempre correndo. Você também faz parte disso, irmãos? Nós fazemos parte disso. Mas não me esqueço da tua. Sabe o que o salmista está nos ensinando? Ela está no meu coração, guardada aqui. Porque tudo que está me cercando, eu tenho uma palavra. No meio da guerra, da tribulação, da provação, eu tenho uma palavra. E é isso que eu e você precisamos ter, irmãos. Hora que a provação chegar, olha que a tribulação chegar, o que tem que estar reservado em nós, não é o dinheiro no caixa não, não é gozando de uma boa saúde não é ter um porte físico, não é o meu não, que eu sou fraquinho, mas aqueles parrudão, né pastor Ronaldo, não vai adiantar isso não, querido, tem momentos que nada natural vai resolver, sim ou não? A pandemia mostrou isso para todos nós, nivelou todo mundo, morreu branco, negro, rico, pobre, estrangeiro, brasileiro, chinês, morreu muita gente, nivelou todo mundo. Agora, a diferença é quem tem a palavra no coração. Aqueles que partiram, tinham a palavra no coração. Se eu partir, como diz o apóstolo Paulo, o viver é lucro. Aliás, o viver é bom, o partir é lucro. Eu preciso ter essa palavra no coração. Eu preciso ter uma palavra no coração para que a hora que a provação chegar, eu tenha uma palavra que me inspira a caminhar, a continuar, a não desanimar. Eu quero que você guarde isso. Amém, queridos? A reação do cristão em meio às tribulações revela se a palavra de Deus está ou não em seu coração. É no meio da tribulação. É no momento de provação é que nós vemos onde está a palavra de Deus em nós, irmãos. Se ela está superficial ou se ela foi arraigada em nós. É no momento desse
que eu e você precisamos parar e pensar e analisar. Porque tem momentos que a gente desespera, a gente fica sem chão, vem uma pessoa e dá uma palavra, e a gente fala, puxa vida, eu preciso ser sustentado e segurar essa palavra. Guarda uma coisa, quando Jesus falou assim para Satanás, nem só de pão material viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos. Sem essa palavra no coração, nós não vamos suportar os dias difíceis. E nos dias bons, nós vamos extraviar da presença de Deus, se ela não estiver no coração. Porque acontece assim com algumas pessoas. Quando está tudo bem, pela palavra não estar no coração, a pessoa logo se desvia. Ela vai para a zona de conforto. Então eu tenho que estar com a palavra no coração. Se ele é o centro, a palavra dele tem que estar no nosso coração. Para que em qualquer momento, em qualquer circunstância, eu esteja na presença dele. Amém, queridos? Guarde isso. Coragem sem fé é uma ação carnal. A pessoa pode ter coragem e não ter fé, mas acaba sendo uma ação carnal. Você quer ver um exemplo? Sansão. Em desobediência, ele fez o que desagradou a Deus. E a hora que os filisteus vieram para pegá-lo, o seu cabelo já havia sido cortado por Dalila. E ele vai dizer com coragem, mais uma vez eu vou contra os filisteus e farei com eles o que eu fiz outrora. Mas a Bíblia fala, e o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Mas ele teve coragem para enfrentar, mas deu o que deu. E é o que acontece muitas vezes, pessoas têm coragem às vezes para enfrentar, mas isso não é suficiente. Porque coragem sem fé é um enfrentamento carnal. Mas coragem com fé é uma ação espiritual produzida pelo Espírito Santo em conexão com a palavra de Deus. Nós precisamos agir com coragem, porque Deus nos conclama a ter coragem, mas também ter fé. E a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ter fé. Sem fé, diz Hebreus, que é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos agradar a Deus, nós vamos realmente fazer algo que não vai nos levar a gente em nada, nós precisamos ter fé. Eu quero ler uma palavra com os irmãos, que está em Josué, que vocês conhecem bem, mas para trazer a memória. Aquiles, Josué capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Vamos ler essa palavra, alimentar dela, para que possamos ser fortalecidos. Olha o que Deus fez ao encorajar Josué. Vamos ler? 1, 2, 3, podem ler. Perdão. É Josué capítulo 1, versículo 7 ao versículo de número 9. Essa aí foi quando eles pecaram. Então vamos aí para Josué 1, 7. Esse é o momento de encorajamento de Deus. Olha para mim, igreja, presta atenção. Essa palavra é Deus dando a Josué no momento que ele estava preocupado, desencorajado, desanimado, porque Moisés havia morrido, e ele olhava para um grande desafio, que era uma multidão que ele tinha que liderar. E diga-se de passagem, ele viu tudo que Moisés passou. Até o enfrentamento com Arão e Miriam, que foi contra Moisés em algum momento. E não foi só os irmãos, não. Teve muita coisa que Moisés passou na sua liderança. E Josué viu tudo, período de treinamento dele. Agora ele sabia o que ele iria passar. E eu volto a dizer para os irmãos, irmão, quando você tem uma palavra, você tem que conservá-la no coração, porque vai vir momento que você vai olhar para o problema e achar esse problema maior do que Deus. Então você precisa conservar a palavra no coração, para quê? Para que quando você olhar para o enfrentamento, você sempre colocar na sua cabeça, eu tenho uma palavra, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Olha o que Deus fala para Josué, podem ler, 1, 2, 3.
não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Deus está dando uma palavra para este homem, mas Ele dá direcionamento para que ele possa aplicar. Ou seja, meditar na palavra, não se apartar dela, para que ele seja bem sucedido. Mas Ele vai dizer para este homem o quê? Ser forte e corajoso. Olha que Jesus vai dizer, olha, eu venci o mundo, vocês devem ter fé e coragem. Olha o que Deus está falando para Josué, ser forte e isso depende de nós, irmãos. Deus estará conosco, mas Ele nos chama a ter coragem, porque se eu e você não tivermos bom ânimo, todo enfrentamento nós entraremos nele já com sentimento de derrota. Então nós precisamos ter bom ânimo. Nós não estamos indo na força do nosso braço, nós estamos indo no nome do Senhor, nós temos uma palavra, amém? Para cada momento da sua vida você tem uma palavra de Deus. Cada momento que você estiver passando na sua vida, eu quero te falar essa noite isso, você tem uma palavra de Deus para que você possa seguir firme. Nós só precisamos ter essa palavra no coração. A palavra de Deus tem efeito através de nós quando há obediência. Não adianta só ouvir, irmãos. Não adianta eu usar a palavra como um jargão. Ela deve estar no coração e ela deve nos conduzir à obediência. E ela nos conduz a isso. Agora, a obediência cabe a nós. Olha o que vai acontecer aqui nesse trecho da palavra de Deus, em Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 6, ao qual ali estava Pedro pescando. Vamos ler? Versículos 5 e 6. Podem ler, 1, 2, 3. Glória a Deus. Obediência à palavra de Deus. Agora é interessante quando Pedro vai dizer para Jesus, não pescamos nada, mas ele obedeceu? Obedeceu. Ele não virou para Jesus e falou assim, nós somos mestre em pesca, nós somos empresário em pesca. Irmãos, vai chegar um momento na minha vida e na sua que não adianta a sua experiência de vida, não adianta o seu poder aquisitivo, não adianta seu intelecto avantajado, não adianta nada, porque vai chegar um momento da sua vida e da minha vida que nós vamos encontrar com uma parede chamada limitação, e você não pode transpor ela. Nós estamos sujeitos a isso, todos nós. Aí é que vem a questão. Nós temos uma palavra, nós vamos obedecer essa palavra? Porque Pedro deixa para nós o ensinamento aqui, não pescamos nada, reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, mas conforme a tua palavra, eu lançarei a rede. Deus quer fazer grandes coisas em nós e através de nós para louvor da tua glória, para louvor da sua glória. Agora, nós precisamos de coragem, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Nós vamos partir para o texto lido. Ok? E eu quero trabalhar aqui algumas lições de fé e coragem através da vida da mulher sunamita. Essa mulher que eu acho assim, também, uma personagem extraordinária naquilo que ela passou. Olha para o pastor Hernani. Eu li o texto todo, o contexto, e nós vimos bem o que essa mulher está passando. Irmãos, guarde uma coisa. Nunca compare a sua luta com a de ninguém. Nós, por alguns momentos, nós costumamos querer comparar minha luta com a do fulano. E eu não devo fazer isso. A luta do fulano é do fulano, do Beltrano é do Beltrano. A que eu estou passando, ela é pessoal. Luta muito difícil a gente conseguir transferir ela, irmãos. E nós temos que entender isso. E nem usar essa questão. Ó, irmão, puxa vida, o irmão está passando uma lutinha, ele não está vendo nem a luta que eu estou passando. O irmão está passando a lutinha e já está abrindo o bico já não está dando conta. Não façamos isso. Porque a gente não sabe o que o irmão está passando. Amém, queridos? O irmão está passando a luta dele. Então nós temos que entender isso. E eu quero tirar algumas coisas para nós aqui, que essa mulher ensina para nós algumas lições. E a primeira lição, vão ser só 4, tá? E a primeira lição, ela vai estar narrada no versículo 8, versículo 9 e versículo 10. No versículo 8, presta atenção, a Bíblia vai dizer que, olha, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Guarde isso aqui. Eu aprendo com essa mulher uma coisa. Nessa primeira lição, nós vamos aprender com essa mulher aquilo que nós devemos fazer, irmãos,
para que nós possamos alimentar coragem e fé. A primeira coisa é: nada nesta terra deve nos atrair mais do que as coisas de Deus. Nada, irmãos. E a gente tem visto isso. Às vezes nós baqueamos, é porque outras coisas têm tomado prioridade na nossa vida em relação a Deus. Ele muitas vezes não é o primeiro. E como ele não é o primeiro, aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração é que vai ditar as regras no dia da adversidade. Se você confia demais no cônjuge e não em Deus, você vai ficar decepcionado. Eu estou falando no cônjuge aqui porque é o que me vem na minha cabeça agora, mas isso é em qualquer pessoa, no filho, nos bens. Então nós temos que tomar cuidado, a nossa confiança tem que estar primariamente no Senhor. E essa mulher me ensina isso aqui. Ela era uma mulher rica, nós lemos o texto aqui, ela era uma mulher rica e não tinha falta de nada. Ela deixou bem claro, quando o profeta ofereceu algo a ela, ela falou: minha vida está resolvida. Está resolvida. Queria ele conversar com o presidente, com o capitão. Ela falou: olha, eu vivo bem com o meu povo. A vida dela estava resolvida, irmãos. Ela era uma mulher rica, mas ela me ensina alguma coisa aqui interessante para nós. Ela buscou primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus, ou seja, as coisas do alto. É o que Jesus ensina para nós em Mateus. É buscar primeiro as coisas do alto, que é isso que vai nos fortalecer, é que nos vai dar graça, vai nos dar força para passar por um momento de dificuldade. Então, nada deve ocupar primeiro lugar no nosso coração, a não ser o Senhor, as coisas de Deus. E quando eu falo as coisas de Deus, irmãos, olha, faça do seu momento com Deus primazia. Você quer começar um dia bem? Faça de Deus a primeira pessoa com quem você vai conversar, que você vai receber orientação. Tem que ser Ele. Amém, queridos? Essa mulher era bem resolvida, mas ela me chama muita atenção. Ela olha para esse homem e fala isso aqui: olha, deseja que ele vá para a sua casa. Então deseje isso. Outra coisa que ela me ensina aqui, no versículo de número 9, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E o que eu aprendo com isso aqui? Devemos observar o que vem da parte de Deus. Devemos ter esse discernimento, queridos. Às vezes nós estamos trazendo muita coisa para dentro de nós, para dentro das nossas casas, e nós não estamos observando, tendo discernimento das coisas do Senhor. Aquilo que nós devemos realmente filtrar e trazer para nós. E essa mulher observou bem. Ela olhou e ela observou bem. Então guarde isso aqui. Devemos observar o que vem da parte de Deus, que nem tudo vem da parte de Deus. Jesus falou assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Nem todos que vêm em nome do Senhor é do Senhor. Então nós devemos observar, queridos, e trazer para nós. Outra coisa que ainda ela me chama a atenção nessa primeira lição, no versículo de número 10, ela vai aqui falar com o seu marido: façamos-lhe, pois, uma casa, um barraco em cima, um pequeno quarto. E aí ela vai falar da mesa, colocar uma cama, ou seja, para ele residir aqui. E eu aprendo algo com ela: devemos trazer para perto de nós o que pertence a Deus. Eu falei com vocês, se inspire em pessoas, irmãos, que vai te levar mais para perto de Deus. Busque ciclo de pessoas, primariamente, que vai te motivar a crescer com Deus. Nós precisamos ter isso em mente, trazer para perto de nós. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós somos tomados por pessoas que mais nos contaminam do que nos contagia, nos influencia para as coisas positivas. Se você não tomar cuidado, irmãos, quando você vai ver, você está contaminado. Então você tem que trazer para perto de você pessoas que te levam para frente, para mais perto do Senhor. É o que essa mulher ensina para nós. Eu quero que esse homem de Deus não só passe, mas quando ele chegar aqui, ele venha residir na minha casa. Invista nisso, querido. Invista em coisas que vai te levar para mais perto de Deus. Você gosta de internet? Não tem problema nenhum você ver uma série, você ver um filme, não tem pecado nisso, quando isso não te contamina. Mas guarde o que eu vou te falar: tudo que você vai usar, tenha um filtro. Se isso está acrescentando na sua fé, se isso está levando você a uma intensidade com Deus. Amém, igreja? A primeira lição que eu quero tirar com os irmãos através da vida dessa mulher é isso: é nos levar a fazer coisas, atrair ingredientes que vai favorecer a nossa fé e vai nos levar a ter coragem. A segunda lição, o versículo 18 a 22, o que eu aprendo aqui? Fé e coragem devem andar juntos para os enfrentamentos das adversidades. Guarde isso, fé e coragem devem andar juntos para os enfrentamentos da adversidade. O versículo 18 a 22, olha o que diz a Bíblia: tendo crescido o menino,
Aqui ela já tinha recebido a profecia, já tinha se engravidado, o menino já havia nascido e crescido. Aí a Bíblia diz, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Olha para o pastor Hernani um pouquinho aqui. Não é porque Deus te deu uma bênção, que você está livre de adversidade. Guarde isso. Deus te dá uma bênção, como Ele deu aqui, mas não é por isso que você está livre de problema não, tá, irmãos? Porque às vezes a gente vai reclamar e vai falar assim, olha, puxa vida, né? Deus me deu esse emprego aqui, primeira instância eu babei nesse emprego, que bênção, que porta que Deus abriu, mas aí vem a adversidade, aí você começa a murmurar, mas foi Deus que me deu, por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou passando? Não, irmão, Deus te deu, mas Ele não te livra de adversidade, não, porque você está envolvido com pessoas imperfeitas, pecadoras, que vai trazer problema, ou as ordens naturais da vida, problemas vão vir, e aqui aconteceu uma coisa que acontece, filho também, pai também enterra filho, não é uma ordem que a gente gosta, não é verdade? Mas acontece, agora que essa mulher passa por um problema, agora, a Bíblia vai continuar aqui no versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Então nessa segunda lição, no versículo 22 vai dizer, chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha que maravilha, presta atenção nisso aqui, segunda lição, fé e coragem devem andar juntos para o enfrentamento das adversidades. Essa mulher, irmãos, ela tinha uma palavra, e quem deu a palavra para ela foi um profeta, que ela teria uma criança, e ela segurou essa palavra, teve a criança, agora vem uma tribulação, essa mulher tinha fé e coragem, e a fé e coragem faz com que a pessoa, ela avance, ela não pare, ela não desanime, olha aqui, presta atenção, essa mulher está enfrentando uma situação de morte, morte do seu filho único, agora ela, com uma postura, vê a criança morrer nos seus braços, no seu colo, pega essa criança, deita no quarto do homem de Deus, eu não consigo imaginar isso não. E para confessar aqui, eu vou falar com vocês, eu acho que eu não tenho fé para isso. E eu estou aprendendo com ela. Porque aqui ela não está com problema que a conta de luz está atrasada, ela não está com problema de desemprego, ela não está com problema, que também é um problema, que nós estamos sujeitos a passar, ela está com um problema aqui que ninguém podia resolver, a não ser Deus. O menino morreu. Agora eu quero que você guarde isso. Essa noite nós estamos falando sobre fé e coragem. E essa mulher nos ensina onde buscar fé, mas também a ter coragem no momento de adversidade. É possível ter coragem. Amém, igreja? Eu estou pregando para vocês hoje, e para mim preguei primeiro, viu, irmãos? Porque como eu comecei esse culto falando, eu fiquei estremecido, com medo de receber uma notícia de noite, ruim em relação à vida do meu irmão, mas a gente tem que estar encorajando a nós mesmos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle dEle, e eu estou dando uma palavra para essa igreja essa noite, e eu não sei o que nos espera e o que me espera, e o que você precisa guardar, e eu guardar é isso, Deus está nos chamando essa noite a ter fé e coragem, amém, igreja? E falando para nós ainda, eu estou com vocês, então eu aprendo isso com essa irmã maravilhosa, fé e coragem devem andar juntos. Basta a sua coragem? Basta a sua fé? Porque às vezes as pessoas falam que até tem fé, mas às vezes falta coragem, e precisa ter isso. Eu vou aqui com vocês para a terceira lição. Do versículo 25 ao versículo 26 diz a palavra de Deus, e nós vamos ver o que nós aprendemos aqui nesses dois versículos. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu o quê? O que ela respondeu, irmãos? Vai o quê? Rapaz, vai tudo bem. Vai tudo bem, pastor Ronaldo. O menino está morto. Está morto, Débora. Tem hora que Jesus, nós fazemos dele o último da fila. O último da fila. Quando ele deveria ser o primeiro.
O primeiro, irmãos, como eu falei para vocês, todas as vezes que eu vou celebrar um casamento, eu tenho muito temor a Deus. Duas coisas: para não desonrá-lo e não desprezar os noivos que estão ali casando e nem aquele público que está me ouvindo. E eu tenho muito cuidado de centralizar a palavra de Deus em Cristo Jesus. E eu falo para vocês, eu estava sem inspiração, porque quando vem um momento de abatimento, as emoções, elas são tocadas, porque nós somos seres humanos. E eu confesso para vocês, o casamento era no sábado e até sexta-feira, na madrugada, eu não tive uma inspiração. E me veio uma preocupação, eu vou fazer um casamento civil, um casamento religioso. E eu estava preocupado, porque já tinha muito tempo que eu tinha feito o casamento civil, eu falei, meu Deus do céu, agora tem uns dois para me fazer ainda, e eu ainda não tenho inspiração do que eu vou pregar. Eu fui para o joelho na madrugada, e nada melhor do que ir buscar o Senhor. E nessa noite Ele me deu uma palavra, e Ele me deu todo o sermão, e eu louvo a Ele, porque Ele é um Deus socorro presente em momento de angústia, como diz a palavra. Isso para vocês pode ser uma coisa até pequena, mas para mim era uma coisa grande, devido à responsabilidade que estava sobre mim. Mas isso aí a gente pode jogar para todas as áreas de adversidade da nossa vida, irmãos. É nós pensarmos que vai chegar algum momento, e para nossa irmã Sunamita chegou, e nesse momento eu aprendo com ela uma coisa: fé e coragem vencem o desespero, quando está colocada na pessoa certa. Quando eu e você nos voltarmos para Deus, em qualquer momento que nós estivermos passando, fazer dele o primeiro da fila, não vai faltar fé e coragem, irmãos. Porque quando pergunta para essa mulher, seu marido está bem? O seu filho está bem? O marido está bem. Se pergunta ao seu marido, a gente talvez ia entender bem, porque ela falou que vai bem, porque ele ficou bem. E ela falou para o marido, eu vou até o homem de Deus e vou voltar. E quando Geazi pergunta para ela, e seu filho está bem? Vai tudo bem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos dá garantia de esperança, nos dá garantia que podemos confiar nele, nos dá garantia que o nosso descanso é nele. Amém, queridos? Vamos na pessoa certa, irmão. Geazi não pode resolver o problema. E às vezes a gente procura o Geazi. Algumas vezes procuramos Geazi. Então guarde essa terceira lição, porque nós vamos para a última, para nós terminarmos. Repita comigo: fé e coragem vencem o desespero. Vamos para a última. Essa aqui nós vamos pegar do versículo 27 ao versículo de número 30, para nós fecharmos. A palavra de Deus diz aqui, olha, versículo de número 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O que eu aprendo aqui nesses últimos versículos que eu leio? Fé e coragem nos faz posicionar diante das adversidades. Posicionar, irmãos. Ela teve um posicionamento. Ela ouve o profeta falar, vai Geazi, leva o bordão e coloca em cima do menino. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ou seja, você deu a palavra, você é que vai. Olha para mim. Essa noite Deus está nos ensinando a nos posicionar diante da adversidade, irmãos. E o que é esse posicionamento? Não é retroceder, querido. É ir para o enfrentamento, posicionado, bem posicionado. Você quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui dezenas de vezes. E esse texto me acompanha, acho que vai me acompanhar até o dia do Senhor, porque eu tenho uma palavra guardada aqui. E todos os momentos meus de aflição, todos os meus momentos de luta, eu vou para essa palavra que está em 1 Samuel capítulo 30, Ziclag. Quando Davi estava ali pressionado a ponto de ser apedrejado, com as suas casas queimadas e sua família sido levada cativo. E ali ele não cedeu à pressão,
ao medo, ele não cedeu à sua experiência de guerreiro, nem à lógica de achar assim, levaram minha família, eu tenho que ir ao encontro deles. Não. A Bíblia fala que ele foi renovar a força no Senhor, e foi perguntar para o Senhor o que ele iria fazer. Ele se posicionou da maneira certa. E é isso que Deus quer nos ensinar, irmãos. Coragem e fé faz nós nos posicionarmos da maneira certa, e não retroceder. Ela estava diante de um homem de Deus, e ela teve um posicionamento. Não é Geazi, é você. E Deus espera isso de mim e de você essa noite. Que nós possamos nos posicionar. Se você está enfrentando aí, irmãos, um momento de adversidade, eu não sei em que área é, eu quero declarar na sua vida essa noite, você não está sozinho, o Senhor é conosco. Agora, o que Ele chama cada um de nós, é nós termos coragem e fé. Amém, igreja?